Estamos ao vivo! Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, sobre como potencializar a autoconfiança enquanto todo mundo vai conectando. Vou colocando o tema da live de hoje, como potencializar a autoconfiança. Boa noite, Kátia, boa noite para todo mundo que está conectando. Hoje a gente vai falar sobre como potencializar a autoconfiança. Estou colocando aqui o título enquanto o pessoal conecta. Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho, compartilhando com mais pessoas para que elas possam participar. E a autoconfiança é uma plantinha que a gente precisa regar todos os dias, né? Que é essencial para a nossa vida. Sem autoconfiança a gente não consegue fazer nada. Não tem jeito, né? Porque a autoconfiança é a gente confiar na gente mesmo, é a gente sentir segurança sobre quem nós somos. E se a gente não tem isso, fica muito difícil fazer qualquer coisa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como que eu vou trazer esse tema para vocês, né? Justamente através do formato do corpo, é isso mesmo. Como você se entender através do desenho, do formato do seu corpo e através disso potencializar a sua autoconfiança, regar cada vez mais a plantinha da sua autoconfiança para que você busque tudo aquilo que você deseja, todos os seus sonhos. E antes de falar um pouquinho sobre isso, estou com a minha colinha aqui para não esquecer de falar nada. Quais são os benefícios, né? Por que é tão importante potencializar a autoconfiança antes de vocês aprenderem como potencializar e regar a plantinha da autoconfiança diariamente? A autoconfiança ajuda você a acreditar em você mesmo, a realizar seus sonhos, a buscar a vaga ou a carreira ou o seu negócio, aquilo que você deseja, a ter mais produtividade, a se sentir bem, a se sentir feliz, a se comparar menos e buscar realmente aquilo que te faz bem. Então a autoconfiança, ela realmente alavanca a sua vida, ajuda até a ter relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Tô vendo aqui que tá uma bagunçadinha, gente. Porque a partir do momento que você acredita em você, que você tem mais autoconfiança, você já vai se valorizar. Então você vai ter relacionamentos com pessoas que te valorizem também. E quando eu falo relacionamentos, não são apenas relacionamentos amorosos. É claro que a autoconfiança ajuda muito nisso para você ter relacionamentos amorosos saudáveis. Mas com amizades, com família, com tudo, para que você se coloque em primeiro plano, valorize quem você é e foque na sua felicidade. Porque às vezes a gente se ocupa tanto em deixar todo mundo feliz que a gente acaba esquecendo de deixar a gente mesmo. E a gente merece ser muito, muito, muito feliz cada dia mais. Então hoje, como eu comentei, vou explicar aqui como você potencializa a autoconfiança. E se você está pensando com você, mas Suzana, nem autoconfiança eu tenho, como que eu faço? Você vai aprender a ter mais autoconfiança também. Então quem já tem é potencializar ainda mais, recarregar a bateria ali da autoconfiança. Quem sente que está abalado vai ajudar da mesma forma. De um jeito simples, com técnicas, com informação que você vai sair dessa live, participando de toda ela, se conhecendo mais, aprendendo como lidar melhor com você e de acordo com o formato do seu corpo, como tirar o melhor que existe dentro de você para essa autoconfiança ficar blindada, para você se sentir bem, buscar os seus sonhos, fazer aquilo que você deseja, mudar para a carreira que você sonha, alavancar realmente tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. E você pode estar se perguntando, né? Nossa, Suzana, tá bom, mas o que autoconfiança tem a ver com o formato do corpo? Como assim? Como que é esse funcionamento? Eu vou explicar hoje aqui para vocês. A gente tem 5 formatos de corpos específicos e 5 formatos de corpo, que isso quer dizer que existem 5 tipos de pessoas diferentes, comportamentos diferentes, necessidades diferentes, e é isso que vocês vão aprender. E como que surge isso, né? Da onde que eu tô tirando isso? Existe... Oi, Márcia! Gente, ó, a pessoa tá empolgada, eu não tô nem vendo. Que legal, fiz análise corporal, Márcia, muito bom. Karen, boa noite. Tânia, Patrícia, Kátia. Gente, tava empolgada aqui, aí eu vi a mensagem, eu só vi o OCE. Aí eu vi a mensagem e fui ler. Sejam todos muito bem-vindos, eu me sinto muito honrada. A cada análise corporal que eu faço, a cada pessoa que eu atendo, hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Então, como que funciona essa questão do formato do corpo? Na nossa primeira infância,
que é desde quando cada uma de nós aqui estávamos na barriga da nossa mãe até em torno dos 5, 6 anos de idade, é o momento que o nosso cérebro vai aprendendo a criar novos caminhos, porque até então o nosso cérebro é como se fosse uma página em branco. Deixa eu colocar aqui para eu acompanhar o horário, o tempo. É como se o nosso cérebro fosse uma página em branco, então vai criando caminhos ali pra gente ver, nossa, aprendi isso aqui, aprendi tal coisa. E existem caminhos de coisas que às vezes não são tão gostosas assim, que vai criando também. E nesse mesmo período, o nosso corpo também vai tomando formato, vai passando por um processo que é chamado mielinização, isso vocês não precisam se apegar. E de acordo com esses caminhos que o cérebro vai aprendendo, para nos proteger, o corpo vai criando formatos específicos. Eu vou explicar sobre esses 5, vai ficar mais claro para vocês. E aí, gente, não existe genética? Óbvio que existe. Tem a parte genética, que é a cor da nossa pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a fisionomia, mas existe a questão do formato do corpo, que é isso que a gente vai entender aqui, para que você possa potencializar sua autoconfiança, potencializar sua carreira, sua vida, buscar os seus sonhos e tudo aquilo que você deseja. Mas antes de buscar qualquer coisa, você precisa abastecer seu postinho de combustível, acreditar em você, acreditar no seu potencial e, mais do que isso, saber como tirar o melhor de si. E eu vou dar um exemplo antes de falar sobre os 5 formatos do corpo, que eu, entendendo como eu funciono, sei como tirar o meu melhor. Então, o que aconteceu? Antes de entrar na live, o que eu faço sempre antes de toda a live? Coloco uma música. Eu tenho playlist para cada momento da minha vida, para cada coisa que eu vou fazer. E tem uma música que eu amo, que ela não estava na minha playlist, agora eu incluí ela travadinha. Voltamos. Então, eu não tinha essa música na minha playlist, encolhi é ótimo, né? Incluí, que é uma música que eu sou apaixonada, que é aquela música Tu Vens. Não vou cantar porque eu, como cantora, sou ótima palestrante, ótima analista corporal, ótima coach, ótima terapeuta. Mas é aquela música que fala assim, tu vens, eu já escuto os teus sinais. É a coisa mais linda. E ainda depois, se vocês quiserem procurar, vou pegar aqui até no Note, é com uma pessoa chamada Mariana Nolasco, eu tava ouvindo cantando. É uma voz doce, é uma voz que acolhe, sensacional, e vocês vão entender pelo formato do meu corpo, porque isso é importante para mim. Então, quando a gente se conhece, a gente vai aprendendo formas de se blindar, de se sentir melhor, de recarregar energia e também de ter mais autoconfiança, de se sentir mais segura, de se sentir bem e buscar aquilo que deseja. Porque tem muitas pessoas que eu vejo que às vezes fazem 500 cursos, participam de 500 coisas, mas fala, tá bom, e você? Como lidar com você? Então, assista até o final, essa live vai te ajudar muito e mais do que isso, aplique o que a gente vai conversar no seu dia a dia, que vai te ajudar muito mesmo, tá? Então, como eu comentei, são 5 formatos de corpos. Esses 5 formatos têm uns nominhos meio diferentes. Eu vou começar a partir de agora, antes eu não trazia nomes aqui para vocês, mas eu vou começar a partir de agora a trazer nomes para ficar mais fácil de diferenciar. Para quem já passou pela análise corporal, quem é aluno do Corpo Explica já conhece. Paulo, boa noite, Gabriel, Vivi. Mas são nomes que são diferentes. E por que são esses nomes diferentes? Porque todo o embasamento foi criado pelo Corpo Explica, essa metodologia, tudo isso que eu vou falar para vocês, mas existiu uma construção antes, que foi de Reich, que foi onde se descobriu que corpo e mente estavam totalmente conectados. E ele deu essa nomenclatura, tem embasamento de Reich, de Freud, de Lowen, tem algumas pessoas me perguntaram sobre embasamento científico, então são esses autores, quem quiser pesquisar, e o Corpo Explica que está trazendo conteúdos sensacionais. E para honrar a fonte de quem deu esse primeiro passinho de, peraí, o corpo e a mente não são coisas separadas, eles estão totalmente conectados. Então, o Corpo Explica, que foi onde eu fiz minha formação, que eu sou uma das pessoas autorizadas para fazer análise corporal, para honrar quem iniciou os primeiros passos, manteve o nome que tinha sido dado lá atrás. Então, não assustem com os nomes, tá? Vai ser esquisitinho, não precisa gravar nomes, mas é a forma da gente diferenciar cada formato de corpo. O primeiro traço de caráter, o primeiro formato de corpo, para você entendendo, ver se você se identifica e a partir disso trabalhar a sua autoconfiança, é o traço de caráter que é chamado esquizoide. É esse nome esquisito mesmo, esquizoide. O esquizoide, para você ir se identificando e ver se você tem esse formato de corpo, e a partir daí já liga o radar
e ver para você se entender e potencializar a sua autoconfiança. Se você não tem, já veja as pessoas à sua volta, que você vai percebendo o comportamento deles e vendo a melhor forma de lidar com eles da forma que eles gostariam. Nós temos os 5 formatos, claro, porque passamos por todas as fases da infância, mas sempre tem um ou dois que são mais fortes. Existe a sessão de análise corporal que fala, ó, você tem 10% de esquizoide, tantos por cento desse, que aí fala sobre você especificamente. Mas dessa live, você entendendo pelo menos o macro, esse primeiro passo já vai te ajudar demais. E falo por experiência própria, porque a primeira vez que eu tive contato com essa questão da análise corporal já foi uma mega virada de chave. Formato de corpo do esquizoide, como que é? São pessoas bem magras, bem magras, com os ossos bem salientes. O que são os ossos salientes? Aquele ombro que tem umas quinas, aquela saboneteira bem ressaltada, os braços com os ossos salientes, aquela saliência no ossinho da bacia. Então, são aquelas pessoas bem magras e com os ossos mais salientes. Então, é o traço de caráter, é o formato de corpo que é chamado de esquizoide. Não se importem com os nomes. Se você se identificou, se você é uma pessoa bem magra e com os ossos bem salientes, tá? Então, é um magro com os ossos bem evidentes, com uma pessoa com bastante quinas. Você tem esse formato de corpo. Vou explicar um pouquinho, claro que de uma forma bem resumida, porque a live é 1 hora, né? Depois disso cai. E esse é um assunto bem extenso. Quando eu faço palestras em empresas sobre isso, aproveitando, pessoal, se você trabalha em RH, trabalha em alguma empresa e queira contratar a palestra para sua empresa, agora tem Dia da Mulher, tem um monte de coisa incrível que dá para falar muito sobre autoconfiança, autoestima, inteligência emocional, manda um direct depois pra gente bater um papo, tá? Que é algo essencial. E quando eu faço palestra em empresa, o pessoal fica encantado e fala, eu quero ouvir o dia todo sobre isso. Então eu vou trazer de uma forma resumida, mas para te ajudar muito. Se você se identificou com esse formato de corpo mais magrinho com os ossos salientes, como que é dado esse formato, Suzana? Você falou que é desde a primeira infância, como que funciona? O traço de caráter, o formato de corpo do esquizoide, que é esse corpo magro com os ossos salientes, ele vem da fase da gestação. Como que funciona isso? É aquela, deixa eu ficar aqui só para o meu computador não bloquear para eu continuar com a minha colinha para não esquecer de falar nada para vocês. É aquela criança que estava ali na barriga da mãe e que geralmente a mãe passou algum tipo de nervoso, alguma tensão durante a gestação. O que acontece? O útero, ele é quentinho e confortável para aquele bebê. É um lugar que é gostoso o bebê ficar. Só que toda vez que a mãe que está grávida passa algum tipo de nervoso, algum tipo de preocupação, algo que não é legal para ela, o útero para o bebê fica desconfortável. Ele fica mais frio, fica mais duro e aí o bebê se sente rejeitado. Vou explicar melhor. Como que funciona? O bebê estava ali na barriga da mãe tranquilo e a mãe está preocupada. Nossa, é o primeiro filho, será que eu vou ser uma mãe perfeita? Ai, e fralda tá cara, não sei o que, e tá preocupada por amor àquela criança, né? Então tem toda aquela preocupação. E aí fica ali desconfortável pro bebê. Vamos colocar que a mãe estava ali trabalhando, tranquila, esqueceu da gestação, estava super tranquila, o bebê mexeu. Ela sentiu o bebê mexer ali na barriga. E aí começou já a lembrar, nossa, fralda, não sei o que, será que eu vou ser uma boa mãe? Tem isso para resolver, tem isso para resolver. O útero ficou desconfortável. O que o bebê entende? Lembrando que tudo isso que eu vou trazer de construção para vocês é a interpretação desse bebê, dessa criança. Fran, boa noite, Larissa. O que esse bebê entende? Nossa, a hora que eu tento existir, que são esses espasmos que o bebê tem, o mundo me rejeita, porque a hora que o bebê se mexeu, o útero ficou desconfortável, ficou frio, ficou mais durinho. E aí vem a dor desse traço de caráter do esquizoide, desse formato de corpo, que é a dor da rejeição. Então, para cada formato de corpo, gente, que eu vou trazer aqui, vai existir uma ferida emocional e um talento. E aí, a partir disso, que vocês vão aprender a ter mais autoconfiança, a entender o que dói, quais são os seus talentos e focar naquilo que te faz bem. No caso do esquizoide, então vem essa ferida emocional da rejeição, a criança, o bebê, se sentiu rejeitado naquele útero, então o que ele pensa? Por que vem esse formato de corpo? Nossa, o mundo tá me rejeitando, toda vez que eu me mexo fica ruim aqui. Então o que eu vou fazer? Vou ficar aqui bem quietinho, só com as minhas ideias, só com a minha mente, porque ele se mexendo pouco, ele entende
que o mundo está rejeitando. Então, são pessoas, é aí que vem o talento de quem tem esquizoidia. São pessoas extremamente criativas, que pensam fora da caixa, que criam um mundo só delas, e pessoas mais racionais. E por que esse formato de corpo? Geralmente, o esquizoide, além de ser bem magrinho, a cabeça é até um pouquinho maior do que o corpo, porque o corpo é bem miudinho, e é justamente para segurar essa cabeça incrível, genial do esquizoide. E esse formato de corpo é porque o esquizoide focou e foca durante toda a vida, toda a sua energia na mente e não quer ficar tendo contato físico. Quem tem esse formato de corpo são pessoas mais racionais, que gostam mais de ficar sozinha, que gostam de ficar ali com o pensamento delas, e por isso tem esse formato de tipo, ai, ninguém rela em mim. Se você se identificou com esse formato de corpo, me fala, meninas, pessoal, meninos, se tá dando para entender, se tá ficando claro, se vocês estão se identificando, pra gente ir trocando aqui também, se for surgindo dúvidas, também vai me falando. Mas se você se identificou com traço de caráter esquizoide, se você tem esse formato de corpo, se gosta mais, e se você tem, para quem tem filho, gente, é muito legal entender sobre os formatos do corpo. Por exemplo, para quem tem filho esquizoide. O que eu falei? O esquizoide não gosta muito desse contato físico, é uma pessoa que é mais racional. Então não vai querer ficar falando pro seu filho, beijo tio, abraça tio, não sei o quê. Ele não gosta e tá tudo bem, é respeitar cada um na sua forma de ser. E como que você trabalha a sua autoconfiança se você se identificou com o traço de caráter do esquizoide? É justamente não rejeitar as suas ideias, não rejeitar os seus pensamentos. O esquizoide, se você se identificou, você vai ter uma cabeça que não para, vai ter ideias incríveis, a cabeça cheia de criatividade, de coisas novas. Então tenha um caderno, um local para que você acolha as suas ideias, para que você não rejeite. Tenha pessoas à sua volta que valorizem as suas ideias. Entenda que esse é seu superpoder. E isso vai te levar muito longe, você precisa usar isso cada vez mais. A partir do momento que você se entende que às vezes você vai ter um pezinho mais atrás, né, para quando são pessoas novas com medo de, peraí, se eu for rejeitado ali, existe também um talento incrível da criatividade, de pensar fora da caixa. Então, use isso a seu favor, use isso que vai te fazer muito, muito bem. E se você tem pessoas da sua família que tem esse formato de corpo, que tem o traço de caráter esquizoide, entenda que realmente eles não gostam tanto de contato físico e tá tudo bem, e valorize as ideias de quem tem o traço de esquizoidia. Perfeito? Até aí tudo bem? Enquanto vocês não mandarem dúvidas, eu vou seguindo, porque senão não dá tempo de falar de todos. O segundo formato de corpo, então a gente falou do primeiro, que é o esquizoide, corpo magrinho com os ossinhos bem pontudos, que vem da fase da gestação. Agora vem o segundo traço de caráter, que é o traço de caráter que a gente chama de oral, que vem da fase da amamentação. Então a criança já estava na barriga da mãe, nasceu, agora é a hora que a criança vai mamar. E como que é o formato de corpo de quem tem o traço de caráter oral? É um formato de corpo mais arredondado. Pode ser de duas formas. Existe o oral do excesso, que é até de um post que eu fiz essa semana passada de crianças que mamaram demais, que é aquela pessoa, o formato de corpo arredondado, e aquela pessoa que tem uma facilidade maior, uma tendência maior para engordar, então que geralmente às vezes fica na briga com a balança, ali aquela pessoa mais fofinha realmente, o rosto mais arredondado, o corpo mais arredondado. E existe o oral da falta, que é aquela pessoa magra, só que ao invés do esquizoide, que é um magro com os ossos salientes, é só um magro. Não tem o osso aparente, não tem as quinas e geralmente tem um buraco aqui no peito, é como se tivesse uma entradinha bem aqui no meio do peito, que é a sensação de falta que justamente o oral sente. Como que é dado esse formato de corpo? Vou precisar acelerar um pouquinho aqui para dar tempo de falar do 5. Esse formato de corpo, como eu falei, vem da fase da amamentação. O oral do excesso é de crianças que realmente mamaram demais. O que isso significa? É aquela criança que estava chorando por algum motivo, a etiquetinha da roupa estava ali incomodando, a criança estava chorando, a mãe é meio que na tentativa e erro, porque a criança nesse momento só consegue se comunicar através realmente do choro. E aí estava chorando porque a etiqueta estava incomodando, o que a mãe fez? Deu uma mamadeira, deu o peito a uma mamadeira para essa criança. E aí o que essa criança interpreta? Peraí, a etiqueta continua incomodando aqui, tô me sentindo abandonada porque ninguém tá resolvendo o meu problema.
mais eu recebi o peito, eu recebi a mamadeira, e é justamente por isso que vem a questão do peso na fase adulta, porque a hora que eu sinto esse vazio, que eu sinto minha dor do abandono, eu vou preencher com comida igual eu aprendi lá atrás. Então, traço de caráter oral, ferida emocional do abandono, já vou ensinar como trabalhar a autoconfiança. Esse é o oral do excesso. O oral da falta, que eu comentei que é arredondadinho também, mas é uma pessoa bem magrinha, sem as quinas, e com um buraquinho geralmente aqui no peito, ele é o outro extremo. Então é uma criança que estava ali chorando no berço porque queria mamar e interpretou que na hora que chorou não recebeu esse mamar. Às vezes foram segundos, mas a criança interpretou que não recebeu, que estava ali querendo peito, querendo a mamadeira e não recebeu. E é o oral da falta. Por quê? A criança se sente abandonada e sente que faltou algo naquele momento. Mas vem a mesma ferida emocional, que é do abandono. Então, por um lado, os orais têm esse corpo mais arredondado, aparentam geralmente ser mais novos do que a idade que realmente tem, e são pessoas, ao contrário do esquizoide, que é mais razão, os orais são totalmente emoção. São pessoas emotivas, que muitas vezes têm dificuldade para falar não, porque quer cuidar, quer agradar todo mundo. São pessoas que gostam muito de contato físico, de abraçar, de estar com outras pessoas. E qual que é o grande talento? Então, por um lado, existe o medo de ser abandonado. Por outro, existe um grande talento dos orais, que é justamente a comunicação, a conexão com as pessoas. Os orais têm muita facilidade de se conectar com o outro e de fazer com que o outro se conecte com ele. Os orais também são ótimos comunicadores. E se você se identificou com esse formato do corpo mais arredondadinho, né, as bochechinhas mais fofinhas, tudo, como lidar com isso, como ter mais autoconfiança tendo esse traço de caráter para que você também consiga falar não, colocar limite para as pessoas. O mais importante de tudo para você que tem traço de caráter oral: tenha pessoas à sua volta para que você se sinta cuidada, para que você possa pedir um colo quando necessário. Se permita, para o oral é muito importante. Outro ponto que ajuda muito nesse sentido é entender que toda vez que você não diz não para as pessoas, querendo dizer, mas não verbalizando não e fazendo aquilo que você não gostaria, você está se abandonando. Então pare de se abandonar, se olhe com carinho, se sinta merecedor sim de fazer algo por você. E mais uma dica para quem tem esse formato de corpo que vai ajudar não só na autoconfiança, mas para você se sentir cada vez melhor. Quem tem o traço de caráter oral tem os 5 sentidos muito aguçados. Então, sentir cheiros, sentir gostos, ouvir sons. O oral, ele sente a música. Lembra que eu estava falando? É um dos meus traços. Eu tenho 2 principais. Um deles é o oral. E por que a música funciona muito bem para mim? Porque faz bem pro meu traço. Eu sinto a música. É algo que é muito importante, que vai ajudar você a se tornar mais confiante, entender que tá tudo bem. Você vai ser uma pessoa mais emotiva, que vai ver um filme e vai ter vontade de chorar, que vai estar feliz e vai chorar de felicidade, e tá tudo bem. Acolha quem você é, respeite a sua essência, e isso vai te deixar muito mais confiante para poder falar não, colocar limite para as pessoas e ter autoconfiança muito bem cuidada, tá bom? Vamos para o próximo formato de corpo, que aí tô me ajeitando aqui na cadeira, que aí todo mundo estranha o nome, que é o nome psicopata. Só que, gente, não tem nada a ver com os psicopatas que a gente vê na TV e matando A, B, C e D. Como eu comentei, essas nomenclaturas são para honrar quem deu os primeiros passos sobre pesquisas, sobre estudos que corpo e mente estão conectados. Então, não conectem a palavra psicopata com nada que vocês veem hoje na TV. É um traço de caráter, não quer dizer que é uma pessoa ruim, perfeito? O traço de caráter psicopata, como que é o formato de corpo, para você se identificar? Então, a gente falou do corpo bem magrinho com as quinas ressaltadas, o formato de corpo arredondado, e o formato de corpo do psicopata é um triângulo invertido. O que isso quer dizer? São pessoas que são maiores em cima e menores embaixo. Então, geralmente, quem faz muita academia, que dá pra gente perceber que você fala, nossa, tal pessoa não malhou perna. Não é porque o formato de corpo, a mielinização dele ocorreu dessa forma. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Em que fase que é criado esse traço de caráter do psicopata? Entre um ano e pouquinho, em que a criança está começando a dar os primeiros passos, está fazendo um monte de gracinha. E por que esse triângulo invertido? Por que esse adulto cresce sendo mais forte, maior em cima e menor embaixo?
que é justamente a mielinização, que é uma capinha que a medula vai recebendo na primeira infância, está aqui nessa região aqui que dá força para o tronco, não chegou ainda na força para as pernas. Por isso que para esse adulto as pernas realmente vão parecer mais frágeis, mais fininhas, porque ela vai ser maior em cima e menor embaixo. Como que vem esse traço de caráter e como lidar com a autoconfiança quem tem esse formato de corpo? Traço de caráter do psicopata, como eu comentei, vem na fase que a criança está começando a andar, fazendo gracinhas, e a fase que os pais começam a achar tudo lindo, né? Faz um charminho, ai que linda, tá fazendo isso, faz não sei o quê, chega a visita em casa, fulano, faz tal coisa, olha que lindo que meu filho tá fazendo. E mais uma vez, gente, é a interpretação da criança. A criança, e tem muitas pessoas que muitas vezes eu vejo até em vídeos, coisas no YouTube, que falam assim, fulano, faz tal coisa, dá um sorriso que eu te dou tal coisa. Vai tendo sempre uma troca. O que é a interpretação dessa criança? Eu tô sendo usada, eu tô sendo manipulada, porque eu só recebo um elogio se eu fizer um charminho, eu só ganho tal coisa se eu fizer não sei o quê. E é onde é criada a ferida emocional do traço do psicopata, que é o medo de ser manipulado, usado. E o psicopata, ele começa a entender que o mundo é uma troca. Como que isso funciona? Eu faço uma gracinha e recebo um elogio. Eu faço algo para receber esse amor dos meus pais. Lembrando que tudo isso é interpretação da criança. E cada caso é um caso. Existe essa construção, como eu falei, nós somos uma misturinha, que aí a gente consegue aprofundar ainda mais. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite, Lu, Sandra, Luane. Lu, fazia tempo que eu não te vi aqui, muito feliz em te ver por aqui, gente. Eu amo vocês aqui conectados nas lives. Se você se identificou com esse formato de corpo, você é uma pessoa que é mais racional, mais desconfiada, vai ter um pezinho atrás, porque o que você viveu lá atrás, você vai ter medo que as pessoas te manipulem, te usem também na fase adulta. E tá tudo bem você ser mais racional. E tá tudo bem você ter esse pé atrás, você vai ter uma necessidade de controle maior também. Como ter mais autoconfiança para quem tem esse traço de caráter do psicopata, lembrando que não tem nada a ver com os psicopatas que a gente vê na TV. Você travou, voltamos, tinha dado uma travadinha. É você ter sempre desafios, ter um lugar em que você possa liderar, comandar, você tem um poder de persuasão, que eu acabei não falando do talento. Qual que é o grande talento de quem tem psicopata? Poder de persuasão, de liderança, de encontrar soluções e de delegar. Sensacional. Então, como que você, se tem esse formato de corpo de um triângulo invertido, faz para aumentar a sua autoconfiança? Tenha lugares para você liderar, use o seu poder de persuasão, use o poder que você tem de criar soluções e coloque em prática no dia a dia. Desafios também são ótimos para você. Aposte às vezes com você mesmo, aposte com algum amigo, qualquer coisa que te gere desafios e te dê mais gás para você buscar mais, ver todo o seu potencial e se sentir cada vez mais confiante. E para quem tem esse formato de corpo, gente, realmente o controle é uma necessidade. Tem gente que fala, abrir mão do controle. Existem dois formatos de corpo, que é o psicopata e o rígido, que eu vou falar, que é o último traço da criança, né? O último processo de mielinização, que precisa ter esse controle, só que você vai aprendendo a lidar. Como eu comentei, são atividades que você vai fazendo para, entre aspas, gastar esse controle. Perfeito? Até aí tá ficando claro? Tá fazendo sentido para vocês? Então a gente falou sobre 3 traços de caráter, 3 formatos de corpo até agora. Esquizoide, que vem o medo da rejeição, e o talento é a criatividade. Oral, que vem o medo do abandono, e o grande talento é a comunicação. Terceiro, psicopata, que a ferida emocional é da manipulação, e o grande talento é a liderança, o poder de persuasão. Agora a gente vai para o 4º traço, que também tem um nome esquisito, não conectem com nada. Como eu falei, esses nomes são para honrar a fonte de onde começou todos esses estudos sobre corpo e mente conectados, que é o traço de caráter do masoquista. Então, já teve a fase da gestação, da amamentação, a criança já aprendeu a andar, a criança, no caso nós, que passamos por toda essa fase da infância, a infância traz informações imprescindíveis sobre nós, e vem o traço de caráter do masoquista. O traço de caráter do masoquista, ele vem na época do desfraude. Para quem tem filho pequeno que ainda não desfraudou, aqui vai a dica. Quando que a criança está pronta para ser desfraudada? A medula
precisa ter recebido essa capinha, né? A mielina, né? Essa mielinização tem que ter chego no esfíncter anal, que é onde a criança consegue ali segurar o xixizinho, o cocôzinho dela. Como que você consegue saber se ela já consegue ter esse controle? Ou quando ela sobe a escada e sem segurar no corrimão, que ela tenha força nas pernas delas, isso é um indício que já teve esse processo de mielinização e tá tudo bem desfraldar ela. Ou quando ela consegue pular com os 2 pés, porque geralmente a criança começa pulando com um pezinho depois do outro, tá bom? Como que é o formato de corpo do masoquista? É um formatinho de corpo quadrado, então um rosto mais quadrado, um tronco bem quadrado, aquelas pernas fortes que geralmente o masoquista, quando tem bastante traço de masoquista na perna, a coxa e a panturrilha são praticamente do mesmo tamanho, né? Uma pessoa que realmente passa essa sensação de força, e é justamente isso que quem tem o traço de masoquista quer passar. Como eu comentei, o traço de caráter do masoquista vem da época do desfraude, então a criança tava lá, gente, tenho certeza que ninguém aprendeu aqui a fazer xixi cocô no piniquinho de primeira. Mãe foi lá e falou, ó, fulana, vai colocar calcinha, se quiser fazer xixi cocô, pede pra mamãe, vai ter que fazer aqui no piniquinho. A criança tava lá, fez xixi na calcinha. E aí, né, a fralda absorve, a calcinha tá ali toda molhada, veio a mãe, deu uma bronca, o irmão veio, tirou sarro. O que aquela criança se sente? Ela se sente humilhada, porque além dela estar ali toda suja, ela tá levando uma bronca, o irmão tá tirando sarro, e é aí onde vem a ferida emocional do traço de caráter masoquista, que é justamente o medo da humilhação, porque vivenciou isso lá atrás. E o que esse masoquista aprende? Não, peraí, agora não pode escapar mais nada, que escapou meu xixi aqui, já me molhei, já levei bronca, é aquela pessoa que começa a trancar todo o corpo, por isso que vem toda essa força. E geralmente quem tem muito masoquista, o bumbum vai ser mais pra dentro, porque é aquela pessoa que a criança aprende até a trancar o bumbum, para não ter perigo de escapar nada. E é aí que vem o grande talento do masoquista também, que é o traço de caráter que aguenta mais pressão. Os masoquistas, eles aguentam muito. E pressão no sentido de pressão emocional e até de fazer atividades repetitivas por várias horas. O masoquista é o traço de caráter que realmente mais aguenta. São pessoas emoção, como o oral, só que o masoquista, ele é uma pessoa emoção, ele tem um cuidar muito forte, só que quem tem o oral, que é aquele formato de corpo arredondado, é uma pessoa que se abre, que vai falar o que está passando. O masoquista não, é aquela pessoa fechada. Você sabe que ela é mais coração, mais emoção, mas ela não se abre, ela é mais fechada. Se você se identificou com o traço de caráter masoquista, o que é importante? Qual que é o seu grande talento? Primeiro, aguentar essa pressão, é um traço de caráter muito forte. E um outro ponto é método, são pessoas que, para fazer métodos, para desenhar processos, para fazer tudo muito bem organizado, coloca na mão de um masoquista. Ele vai ver o detalhe, é ele que vai enxergar onde ninguém mais enxerga, onde nenhum traço enxerga. Então, se você se identificou, se você tem o traço de caráter masoquista, o que é o primeiro ponto? Pare de carregar lixo das pessoas. Por quê? Por você ser uma pessoa que aguenta a pressão, às vezes não fala sobre o que você está passando para os outros, as pessoas vão achar que você não tem problema e vão entulhar o lixo emocional delas com você. Então pare de carregar. O que isso quer dizer? Existe uma diferença entre a gente ouvir e aí eu vou ouvir e além disso vou resolver. Então para você que é masoquista, faça uma lista, vê o peso de quem você está carregando. Lista funciona muito bem para você. Até para ter conversas desafiadoras, às vezes em uma reunião, apresentar resultados. Tenha uma lista, tenha sempre um script, tenha escrito aquilo que você precisa falar, principalmente em momentos mais desafiadores. Isso vai te ajudar a tirar o seu melhor. E um outro ponto que ajuda também na questão da autoconfiança, a lista é essencial para a sua vida. É buscar tudo que te traga segurança. Então, rotina é muito importante para você, planejamento, atividades que você consiga se planejar e dar o seu melhor e ter pessoas à sua volta que reconheçam isso, que te apoiem. Se tem alguma atividade nova que você precisa fazer, busque ferramentas, formas de te trazer segurança para você se sentir bem e confiante naquilo que você está fazendo. E se você não se identificou com o traço de caráter masoquista, não tem esse corpo mais quadradinho, mas conhece pessoas, fica a dica também, não joga todo o seu lixo emocional ali. Se você tem um amigo que é masoquista, que às vezes ele começa a falar um pouquinho sobre as questões dele para você,
simplesmente ouça. Não vai cortar, não vai falar mais isso, que o masoquista já vai ficar com receio da humilhação e vai se fechar de novo. Só deixa ele falar, porque tá sendo um passo gigantesco. Ele tá dando o voto de confiança dele na sua mão, tá bom? Eu não tô conseguindo ler o nome. Semira, né? Tudo bem? Fez análise comigo também. Depois da sua análise, comecei a cuidar de tudo isso, pois ouvia tudo. Livrar dos fardos e problemas, isso mesmo. Fico muito feliz em saber. Gente, a pessoa até com óculos não tá enxergando direito. Beleza. Fico muito feliz em saber. Gratidão por compartilhar. E esse é o poder da análise corporal, gente. Porque você vai entendendo a sua misturinha e como lidar. Porque se a gente não cuida, começa a somatizar. E quando somatiza os nossos problemas, é o corpo que começa a gritar. Vem um bruxismo aqui, uma dorzinha na coluna ali, porque é tanto problema carregando de todo mundo e os seus também que você não se abre, que não é legal, né? Então, obrigada por compartilhar, fico muito, muito, muito feliz. E eu fico muito contente em ver o poder que a análise corporal tem, o poder da gente se conhecer que tem. Então, a gente falou sobre 4 formatinhos de corpo. Até agora, a gente vai para o último, que é o traço de caráter rígido. E se vocês tiverem alguma pergunta com relação a esses formatos de corpo que eu passei, manda aqui para mim, que eu vou respondendo. Vai ter um tempinho que eu consigo responder para vocês. Então, vai mandando. Se for se identificando, me identifiquei com oral, com masoquista, com psicopata, com o esquizoide, agora com o rígido. Vai trazendo, que aí eu vou falando para vocês, gente, que é um assunto que... Como eu falei na palestra que eu fiz, o pessoal comentando, nossa, passaria o dia todo aqui ouvindo sobre isso. Ajuda nas empresas a ter a pessoa certa dentro do cargo certo, a pessoa se entender, tirar o melhor resultado, por isso que funciona muito para palestras. Ajuda na transição de carreira, ajuda na vida pessoal, ajuda para tudo, porque você precisa entender as suas ferramentas antes de usar as ferramentas do mundo exterior. O último traço de caráter. O último formato de corpo é o traço de caráter rígido, no caso das mulheres rígidas, que é o formato de corpo famoso, formato violão, que eu fiz também um post semana passada sobre isso, né? Que o corpos acinturados versus autocobrança e perfeccionismo excessivo, vou explicar o porquê disso. Então, o formato de corpo, traço de caráter da rigidez, é aquele formato de corpo mais violão, então é aquele corpo mais acinturado, mais harmônico. São aquelas pessoas que, malemar fez academia, já tá dando para ver o desenho do corpo. E por que esse formato de corpo, vou explicar para vocês, é o traço de caráter rígido. Esse formato de corpo, então a gente passou por todas as fases da infância, agora a criança está em torno de 5, 6 anos de idade, na última fase da mielinização, então está no finalzinho da medula já recebendo a capinha. E é um momento que a criança começa a ver o mundo em pares. Lembrando, gente, que criança não tem noção de casal, não tem malícia com relação a isso. Ela vê o mundo em pares. Tá todo mundo com o sexo oposto. Então vamos dizer assim, tá mãe e pai, vô e vó, tio e tia, tá todo mundo em par. E aí aquela criança fala assim, não, peraí, tá todo mundo em par, eu preciso ter um par também. O que essa criança faz? Escolhe, no caso da menina, o pai, que é o sexo oposto dela, para ser o par. Nossa, eu sou a princesinha do papai, meu papai me elogia, nossa, eu amo tanto meu pai vai ser meu par. Só que esse pai já tem um par, que é a mãe. E aí forma-se um triângulo, onde essa criança, essa menina, é o ponto mais fraco. Por quê? O pai já tem um par. E é onde cresce, nasce a ferida emocional da rígida, que é justamente o medo de ser trocada, traída ou excluída, porque essa criança se sente trocada pela mãe. Nossa, o par que eu escolhi já tem um outro par. Lembrando que essa criança não tem malícia nenhuma, não tem nenhum tipo de conotação com um casal. Mas, nossa, meu pai me trocou pela minha mãe. E por que esse formato de corpo que chama a atenção, que eu falei que eu ia explicar o porquê? Porque essa criança se sente a segunda opção e aí corpo e mente estão totalmente conectados. Então, o que essa criança precisa na fase adulta? Ter um corpo que chame a atenção. Ter um corpo que faça com que ela seja a melhor opção. Que ela não seja mais a segunda opção de ninguém. Então, na fase adulta, como que funciona? Né? Na fase adulta não, né? Na vida como um todo. É uma pessoa que tem um medo muito grande de ser excluída, traída ou trocada. E quando eu falo, às vezes a gente pensa em traída e pensa que é só com relação a relacionamento amoroso, mas não. Essa ferida emocional, né, que vem a exclusão junto, é assim,
Tô ali no meu trabalho, tô vendo que tem uma rodinha ali, não me chamaram, já se sentiu excluída, já fica, nossa, por que não me chamaram? Ai, umas amigas, foi duas passear e não me chamaram, já vem a dor da exclusão. São pessoas que geralmente são um pouquinho mais ciumentas também. Por um outro lado, existe uma ferida emocional. Por um outro lado, existem superpoderes, existem talentos como todos os outros traços, que são talentos justamente para que essa criança, que hoje somos adultos, não viva essa ferida emocional novamente. No caso da rígida, são pessoas extremamente competitivas, porque para ser a melhor opção, pessoas que fazem as coisas com muita qualidade e que realmente busca ser o melhor, que faz as coisas de uma forma muito rápida. A rígida é aquela mulher que fala assim, fala o que tem que fazer para resolver que eu já faço. É aquela que quer fazer para ontem. As rígidas são muito aceleradas. É o meu outro traço de caráter dos meus picos, os meus 2 principais. Como eu falei, a gente tem 5. Tem uma porcentagem de cada um. Meus 2 primeiros, que falam mais da metade sobre quem eu sou, é justamente oral e rígida. Para quem é aluno do Corpo Explica, só vendo essa parte aqui já dá para perceber muito bem que esses são meus 2 traços principais. Como lidar com a autoconfiança, você que é rígida? As rígidas e as masoquistas também vai ter uma autocobrança maior, uma questão de ser perfeita. A rígida, ela busca ser perfeita, quer ser a mãe perfeita, esposa perfeita, funcionária perfeita, e muitas vezes não faz aquilo que quer fazer, não faz uma transição de carreira, não grava um vídeo, não busca aquela coisa que quer, às vezes não entra nem numa loja porque não sou perfeito o suficiente, não me sinto boa o suficiente, porque a rígida, ela se cobra demais. Existe um nível saudável entre eu vou buscar melhorar sempre, que a rígida vai querer fazer isso e buscar cada vez mais, e eu estou me cobrando demais, eu recebo um elogio e acho que não tá bom o suficiente. Então, se você se identificou com o traço de caráter da rigidez, como lidar com isso? Como lidar para que isso não seja excesso, para você se sentir mais confiante? Coloque sempre metas no seu dia a dia, coloque métricas para você perceber o quanto você está conquistando. Porque a rígida, lembra que eu comentei, né, que ela quer estar em primeiro lugar. Então, para a rígida é importante, a rígida só vai entrar no jogo para ganhar. Quando você coloca metas para a sua vida em várias situações, é como se você estivesse falando para si mesmo, ó, a regra é essa, você precisa todo dia fazer um skincare, tô dando exemplo bobo do dia a dia, tá? Ó, todo dia fazer hoje são esses 3 casos principais que você precisa resolver. Você colocando metas, você está falando para si mesmo qual é a regra do jogo para você entrar para ganhar. Então, por que eu falei essa questão do skincare? Às vezes você começando com metas relacionadas ao autocuidado, à academia, ou atividades mesmo do seu negócio, da sua carreira no dia a dia, precisam ser metas assim, semanais ou no máximo quinzenais, para você ir medindo, ver que você está executando, que você está ganhando o jogo, e isso vai te trazer muita autoconfiança. E ter pessoas sempre perto que valorizem isso que você faz, pessoas que você se sinta segura e não que tenha a preocupação que você vai ser uma segunda opção. E para quem tem o pico de rigidez, a questão do autocuidado relacionado à aparência é muito importante. A rígida, o traço de caráter da rigidez é o traço de caráter que tem a maior preocupação com relação à aparência física, porque lembra que eu fui projetada para chamar atenção, não quero mais ser segunda opção. Então, é muito importante. Então, para você rígido, o dia que você acorda um pouquinho mais desanimado, né? Tipo, ai, será? Não, acho que eu não... A autoconfiança abalada. Se cuide mais, coloque sua melhor roupa, faça isso, porque isso vai ajudar muito. E isso, gente, não funciona para todo mundo. Como eu falei, o formato de corpo, o traje de caráter do esquizoide, que é aquela pessoa bem magra com os ossos salientes, não vai funcionar isso. Funciona a questão das ideias. Para quem tem pico de rigidez, isso funciona muito bem. Então, a partir do momento que você se entende o seu funcionamento através do formato do seu corpo, fica muito mais fácil você conseguir colocar limite para as pessoas, tirar o seu melhor. E muitas vezes eu vejo que tem pessoas, principalmente quem tem pico de rigidez, tem uma dificuldade gigantesca de pedir ajuda. Por quê? Quero ser perfeito, então não preciso de ajuda para ninguém. Mas existe uma oportunidade de melhorar a cada dia. Existem formas de você ter o mesmo resultado sem ser tão pesado, sem te exigir tanto. Você precisa buscar o resultado e não o esforço. Então, por isso que entender o formato do seu corpo para que você entenda como você funciona e tire o seu melhor é essencial para você se sentir mais confiante, se sentir melhor
Entender que a rígida também é mais razão, tá, gente? Entender, ó, eu sou mais emoção, eu sou mais razão, meu talento é esse. Peraí, nossa, tô sentindo que as pessoas estão me deixando, eu sou oral. Não, peraí, que eu já tenho uma ferida emocional do abandono. Deixa eu entender isso direito, pra ver se não é só minha ferida emocional. Não, peraí, eu preciso de pessoas à minha volta. Eu sou esquizoide, o masoquista também gosta de ficar um pouquinho sozinho, tá? A gente fala que precisa de caverna. Eu sou esquizoide, eu sou masoquista, né? Pelos formatinhos de corpo. Quem tá... Júlio, que saudade! Ricardo, Eliana, Bianca, Maria Cristina... Para quem tá entrando na live agora, gente, depois assista do começo, que é sensacional. Então, entender, para quem é esquizoide, para quem é masoquista, eu preciso dos meus momentos sozinho, eu preciso da minha caverna, eu preciso parar e pensar um pouquinho. E tá tudo bem. A partir do momento que você respeita quem você é, não tenta se transformar em uma pessoa que você nunca vai conseguir ser ou vai precisar gastar uma energia gigantesca para ser, mas foca nos seus talentos, foca em cuidar de você, as coisas vão saindo muito melhores. E aí eu quero ver com que traços que vocês se identificaram, se quiser compartilhar, se vocês têm alguma pergunta, como eu comentei, a gente tem, né, somos o conjunto dos 5 formatos, então cada um com uma porcentagem, então eu tenho um que é 25%, outro 23%, outro 15%, outro 12%, e essa mistura explica mais ainda sobre a gente, tá? Então às vezes tem uma pessoa que tem o formato do corpo arredondado, mas ao mesmo tempo é um triângulo invertido, então é a mistura da razão e a emoção. E a análise corporal que traz isso, tá? É uma sessão de 1h30 em que a gente analisa o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. E a partir dessa análise da pontuação de cada pedaço do seu corpo, eu explico para você como é o seu funcionamento, que questão da sua vida que você gostaria de entender, né? Ou que questões, eu falo até 3 questões que você gostaria de entender e gostaria que o formato do seu corpo explicasse, te ajudasse como lidar. Então, realmente é uma sessão que traz respostas e não perguntas de, mas o que aconteceu? Não. Na sessão eu falo o que aconteceu, como você funciona, como lidar mais com isso, como fazer a partir de agora. Então, quem quiser aprofundar, saber do seu caso especificamente, é só mandar um direct, que aí a gente conversa, agenda o seu horário, que realmente é uma virada de chave, como o pessoal comentou aqui, isso é sensacional. Bom, vocês estão quietinhos hoje, gente, eu gosto de conversar, mas tá todo mundo quietinho e tá tudo bem também, respeito cada um. Quero agradecer cada pessoa que esteve aqui ao vivo, cada pessoa que vai assistir a gravação. Se essa live fez sentido para você, encaminha para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você... Travou, voltamos, tinha travado, mas voltamos. Então, se fez sentido para você, se é algo novo que está te despertando, que fala, nossa, que legal isso, encaminha, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos, para a família, para as pessoas que você trabalha, para que mais pessoas saibam desse conhecimento, para que mais pessoas olhem para si e entendam a si e ao outro, olhando só para o formato do corpo. É algo que é simples e que muda a vida dentro das empresas. Eu vejo isso nas minhas palestras, dentro dos relacionamentos em casa, dentro da carreira. É sensacional, então compartilha. Eu vejo muitas vezes, a gente está vendo muito isso, né? Para quem acompanha a Big Brother, e até quem não acompanha, a gente vê, né? Aparece na internet sempre notícias sobre cancelamento, sobre não sei o que, várias coisas que estão acontecendo ali e que a gente vê diariamente na internet. E que muitas vezes a gente compartilha ódio, coisas ruins, né? Quando se coloca uma notícia ruim, tá todo mundo, uma fofoca, tá todo mundo compartilhando. Mas imagina o mundo a gente compartilhar coisas boas, compartilhar conhecimentos, compartilhar coisas incríveis e não só julgar o outro, mas ver como cada um de nós pode fazer para tornar o nosso mundo, o nosso meio, a nossa volta e as pessoas que a gente ama melhor e a gente mesmo. Então, clica no aviãozinho, compartilha, eu tenho certeza que muitas pessoas vão amar e vão te agradecer por isso. Obrigada a todos vocês, obrigada Kátia, Tatá, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês, com você que vai ver a gravação. Quem quiser saber mais, é só me mandar uma mensagem em inbox. Um grande beijo, uma linda semana e a gente se vê segunda que vem na nossa live. Tchau, tchau!